Já ouviu falar sobre a cidade perdida de Atlântida? Como ela fundou e o porquê? E vocês sabiam que existiam outras civilizações evoluídas na época? Fique com a gente para desvendar esse mistério. Parte 2. Oi, Oi, Best! Best! Aqui é a Nath. Aqui é a Mati E e nós nós duas duas somos somos a a dupla dupla Nath Nath e Mati. Mati. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Já aproveita, segue, curte, compartilhe e comente com os amigos. E nos avalie aqui e nas outras plataformas digitais. Respire fundo e E bora bora lá! lá! Bom, pessoal, vamos dar continuidade à parte 2, que a gente estava comentando sobre Telos, como essa civilização incrível, de onde eles surgiram. A gente acabou comentando mais desses assuntos na parte um, né? Corre lá para acompanhar e ficar por dentro. Na parte 2 a gente vai comentar um pouco mais de como nós, né, seres da 3D, da terceira dimensão, vivemos e como nós podemos elevar a nossa vibração, como nós podemos nos curar dos traumas, das nossas crenças limitantes e sair desse ciclo de sofrimento que a gente tem vivido durante milhares de anos, sem, infelizmente, lembrar, né, o porquê de estarmos aqui. E o que eu acho mais interessante e mais legal dessa trilogia é que eles ensinam que o amor resolve tudo. O amor soluciona qualquer problema que você tiver na sua vida. Porque eu vejo que muitas pessoas não acreditam no amor incondicional. Nem sabem que existe o amor incondicional. Porque, infelizmente, né, às vezes por conta da criação, não é lhes ensinado sobre esse assunto. Não temos esse tipo de matéria na escola, né. A gente aprende geografia, história, matemática, enfim. E poderíamos ter, né, essa matéria na escola, sobre o amor incondicional, sobre como nos tornarmos uns seres mais evoluídos, com a mente mais aberta para esses tipos de assunto. E não nesse sistema que nos prende, que tenta nos travar, que nos bloqueiam de buscar esse caminho de conhecimento, de autoconhecimento, né, de sabedoria, de como conviver em harmonia e paz com as pessoas ao nosso redor. E Telos traz isso. Recomendo muito que vocês leiam. Sim, e aqui mostra também bastante sobre a sua transformação. Então, aqui vai puxar muito sobre a sua transformação interna. Então, assim, você vai perceber que no primeiro livro você vai conhecendo, aprendendo um pouco mais sobre eles. E aí, quando eles vão mostrando na prática, você vai passar por uma grande iluminação, despertar, eles até falam sobre isso. Então, assim, se abra para isso, estuda mesmo, aprofunda nesse conhecimento, porque vai ser muito bom para sua alma. E como a Beth até chegou a falar no episódio passado, você fazer as meditações para você se conectar com isso, porque vai até ser uma pincelada por essas transformações que vai vir. E nesse livro também fala bastante sobre as meditações. Essas meditações é de trazer muita autoconsciência. Então, por exemplo, como você vai estar buscando muito, é normal a gente sentir alguns gatilhos, catarse também, e a meditação auxilia nesse momento, na ansiedade, na angústia, ou até mesmo quando você vai se conectar com o seu passado, você vai ter algumas memórias. Então, você vai poder sonhar, às vezes, com a vida lá. Você, às vezes, vai ter um sentimento muito lúcido. Então, é nesses momentos que a meditação vai te auxiliar e o autoconhecimento que eles trazem também. Muito top. Inclusive, né, nesse livro, na parte 2, foi onde eu aprendi o que significa o eu sou, com uma certa, digamos, profundidade, com um sentimento de pertencimento. Eles falam, a gente já comentou também em outros episódios, que o eu sou é aquilo, né? É Deus. É a gente se autoafirmando com relação a Deus, com o Criador de tudo que é. E quando a gente entoa o eu sou, a gente fala que Deus em mim é. Então eu vejo, assim, agora, né, com essa consciência mais expandida e esse tipo de conhecimento que eu acabei adquirindo, eu vejo como a gente não dá valor à afirmação eu sou. Inclusive no livro traz muitas dessas afirmações nas meditações. Se você pedir, né, eles te dão a opção a liberdade de pedir ativação dessas chamas no seu dia. E eles usam muito o eu sou. Então é uma afirmação e uma conexão, tanto a afirmação quanto conexão do seu eu, né, aqui na Terra, com o seu eu superior, com o todo, com o Criador, com a parte mais elevada e divina que você pode ter nessa existência. Uma outra coisa interessante também é que eles falam sobre os portais multidimensionais, né. Então, como a gente tá aqui na Terra, eles também ficam divagando pra cá. Então eles passam por esses portais, sempre muito bem protegido,
é um estudo muito grande, são pessoas que também buscam mais uma ascensão, eles estão passando por um processo de evoluir, e aí tem muita proteção. Aqui até pra vocês terem uma noção, assim, tem um filme da Marvel do Thor que o Heimdall, ele protege o portal. Lá é exatamente assim, tem seres específicos, eles são treinados, conhecidos como guardiões dos portais, que eles ficam ali protegendo. Porque imagina, se fosse muito fácil, todo mundo iria. E não é assim, é uma coisa muito estudada, planejada. E eles é a importância dos portais, porque eles também vêm aqui pra Terra para estudar, para nos auxiliar, nos ajudar. Às vezes à noite eles nos ajudam. Quando a gente tem um sonho muito vivido, fala: "Nossa, parece que ele estava aqui do meu lado", porque eles estavam aqui te auxiliando de alguma forma como eles conseguem. Eh, e aí vai indo nesse sentido. Uma outra coisa também muito legal é sobre a glândula pineal. Aqui eles focam bastante no livro 2, como eles vão falar sobre a sua cura interior, eles até assemelham, assim, com a pinha. A pinha ela é parecida com a nossa glândula pineal, que fica no nosso terceiro olho, e é aqui quando a gente vai expandir. Então, quanto mais conhecimento a gente vai tendo, a gente vai expandindo o nosso mental. E é exatamente isso que o livro traz, a sua transformação, a sua possibilidade de buscar o seu maior grau evolutivo para ascensionar. A glândula ela é muito importante, porque muitas pessoas estão com o terceiro olho, que a gente conhece, fechado, porque não está pronto para ouvir. Então, aos pouquinhos e pouquinhos, você vai aprendendo, você vai abrindo. E quando você abre, a sua glândula ela expande. Então, a pinha é até um símbolo para essa energia, esse movimento. Muito legal. Outra coisa que é legal de trazer seriam sobre as cidades intraterrenas, né? Temos Possíde, que fica inclusive aqui no Brasil, no Mato Grosso. Ela é uma cidade que fica, né, debaixo da terra. E eles usam muito a energia de Atlântida. Conforme você vai lendo o livro, às vezes muitas pessoas vão pegar, falar assim, ah, Atlântida eram os vilões, os Atlantes eram os vilões. Mas não, foi só um desentendimento na época, e essa civilização eles usam muito dessa energia de Atlantis. Eu acho isso muito legal. Inclusive, outra curiosidade é Machu Picchu. Não sei se já viram a história dos maias. Eles estavam lá e de repente desintegraram. Não é que eles desintegraram. Eles foram convidados a viverem na intraterrena. Eles só mudaram de dimensão, vamos dizer assim. E aí o povo, né, na Terra fala assim: não, eles sumiram, eles desapareceram sem deixar um rastro. Não é que eles sumiram, eles só mudaram de dimensão. Eles continuam firmes e fortes na cultura deles, vivendo a vida tranquila, sem o abuso de nós, seres humanos leigos, né, que a gente acaba não conseguindo aproveitar da melhor forma esse poder, essa liberdade que temos, né? O livre-arbítrio. As pessoas acabam usando isso para uma coisa ruim, ou por egoísmo, ou por vaidade, ou por orgulho, e seguem as próprias vontades, esquecendo que viemos nessa vida para aprender como lidar com as adversidades que nós temos do dia a dia com amor. E a gente acha que a gente pode sair fazendo tudo e esquece que existe a lei, né, da ação e reação. E no fim, sofremos as consequências das nossas ações. E aí o povo às vezes se vitimiza e tal, mas não vamos entrar nesse caso. E aí no livro 2, né, livro 3, eles falam mais dessas civilizações que decidiram por conta do abuso dos seres da terceira dimensão, eles decidem mudar e elevar a sua vibração para um lugar de paz e harmonia. Outra coisa legal também de trazer seria a nossa alimentação. Ah, o que a alimentação tem a ver? Se estamos buscando a evolução, se estamos buscando essa fase, esse caminho da ascensão, temos que lembrar que o nosso corpo físico também faz parte de tudo. E se nós não cuidamos dele, a gente vai estar prejudicando os nossos outros corpos, né? A gente já comentou também em outros episódios dos corpos sutis. E o corpo físico é parte do nosso corpo, né? Como já sabemos. Se não cuidamos dele, se não nutrimos ele corretamente, isso pode danificar as outras partes. Por exemplo, bebida alcoólica ou fumo, qualquer tipo de vício, isso altera o nosso DNA, isso altera a nossa vibração e faz com que a gente dê 3 passos para trás em vez de um para frente. Eu acho muito importante vocês tomarem cuidado com a alimentação. Optarem por coisas mais naturais, alimentações mais saudáveis, mais ricas em nutrientes, porque isso vai fazer diferença no futuro, tanto no físico quanto no espiritual. A carne, eles comentam no livro que
nós consumimos sem consciência. Simplesmente pegamos o animal, matamos e fazemos bistecas para comer no almoço. Se tivéssemos a consciência do tanto que esse animal sofre para ele parar na nossa mesa, para nos alimentar, a gente pelo menos faria uma oração, né, pedindo para essa alma ser guiada, esse animalzinho ser guiada para o seu respectivo lugar. Eles comentam que se pelo menos fizesse, tipo, um ritual, vamos lá, ritual. Não é um tipo assim, nossa, eu vou fazer. Um ritual de agradecimento pela carne que o animal está nos provendo, reduziria muito, pela metade, praticamente, a dor desse animal, e ele entenderia que o objetivo dele aqui na Terra é nos nutrir. Mas, infelizmente, por conta da nossa ignorância, não, não fazemos esses rituais e simplesmente desce a faca e bora jogar na churrasqueira. Aqui nesse livro também eles trazem um pouco sobre os séries alimentares, que a gente já deu uma pincelada, e ele fala mais profundamente, até uma forma de explicar quem são eles. Então, às vezes a gente fica assim, ai, o que que eles fazem e tudo mais. Traz aqui a Fraternidade do Carvalho, a Irmandade da Rosa. Então, a Fraternidade do Carvalho é ligada aos hobbits que a gente vê aí em filmes, que tem aquelas casinhas de madeira. É isso aí. Temos também a Irmandade da Rosa, que são as fadas, seres elementais que são mais puro amor, alegria, felicidade. Se conectam com elas, vocês literalmente viajam, voam. E temos também os seres cristalinos, então eles mostram um pouquinho da civilização deles. Então vamos supor os cristais. Quando a gente pensa numa pedra, a gente fala, nossa, eles têm energia, eles vivem também exatamente igual a gente. Então é muito legal quando você vai ver sobre eles, porque eles mostram a importância, eles têm uma grande conexão com o todo. E para vocês terem uma noção, eles são muito mais evoluídos que a gente. Então, assim, por isso que a pedra, ela tem uma conexão muito grande. Vamos supor, você pega o quartzo rosa para trabalhar o amor incondicional. Ali já tem essa energia, você pode intencionar. Então, eles também até explicam um pouquinho mais sobre eles nesse sentido. Os elementais, eles são seres muito ligados à terra, então eles são extremamente puros e têm uma conexão com a terra. Então, assim, por mais que eles estão lá, eles também trazem muitos elementos que a gente pode usar aqui. Então, a gente até comentou um episódio, acredito que foi do Matrix, que a gente fala como que a gente vive aqui na terceira dimensão sem estar preso usando esses elementos. Então, os elementais estão aqui para isso também, e eles, qualquer momento, vão estar para te ajudar. Você pode chamar eles. Alguns vão ter conexões, às vezes, com a fada, ou com os cristalinos, por exemplo, ou também até com os da Fraternidade do Carvalho. E aí você vai sentir no seu coração, eles vão estar sempre para vocês para ajudar. Bem legal vocês utilizarem isso. Puxando o gancho sobre as fraternidades, essas outras civilizações, esses outros seres elementais, também no livro traz sobre os dragões. Muita gente tem a imagem do dragão como um ser ruim, maldoso, e foi mais ou menos a mesma coisa com os maias. Eles eram amigáveis, eles conviviam com a gente, só que, né, novamente, infelizmente, nós seres humanos, eh decidimos tentar controlar eles, né, fazer da pior forma possível, em vez de sermos amigáveis e termos esse convívio harmônico. Então eles também decidiram, levar a sua vibração e não viver mais entre nós, por conta dessa exploração e falta de conhecimento da nossa parte. O que eu acho incrível é que esses elementais, eles sempre estarão disponíveis, para a gente conversar, para a gente acessar. Por exemplo, se você tem um jardim na sua casa e estiver mexendo com as plantinhas, peça permissão para as plantas antes de podar elas, cortar elas. Ou fala assim: "Ah, gostaria de conversar com as fadas", e conforme você vai mexendo nas plantas, vai mentalizando, vai intencionando essa energia que elas vão aparecer. Inclusive com qualquer coisa que você for mexer, cristais, minerais, tudo. Tudo tem o seu respectivo elemental, né, vamos dizer assim. Inclusive, já escutaram sobre a espada de Excalibur? Ela realmente existe e, gente, é sério, leiam esse livro, é um mundo mágico. Se ressoar com vocês, é porque faz parte de vocês. E só vai ler esse livro quem estiver pronto para ler ele, e só vai escutar esses 2 episódios quem estiver pronto para escutar. Não vão ser todos que vão conseguir finalizar esse episódio, e não serão todos que escutarão esse episódio, porque não estarão prontos ainda para essa nova fase, para acessar esses conhecimentos. Bom, pro Best Indica de hoje, a gente também indica os livros, que vai ser aqui mais focado o 2 e o 3, mas todos aqui muito bem ligado. Então, o livro Belos, da Aurélia Luizy. E também o Mantra Eu Sou.
além das meditações. Mas só que um pouco assim de ficar ressoando "eu sou" falando vai ser muito legal, vocês vão sentir uma grande mudança na vida de vocês. E também vou trazer até aqui um chamado que a Beth falou, e eu vou aqui, eh, trazer um foco maior, que se Telos ressoou com você, isso é um chamado. Então não é para qualquer um mesmo, você sente no seu coração, e esteja pronta aí para conhecer a sua origem divina e de realmente de onde você veio. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Se você gostou desse episódio, lembre-se de compartilhar com os amigos e seguir o nosso podcast em todas as plataformas digitais. Fique ligado para mais conteúdo sobre bem-estar e espiritualidade. Até o próximo episódio. Muito Muito amor amor incondicional, incondicional, mil mil beijos beijos de de luz. luz.